Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Marcelo Pertilho, Rico Domingos Concursos, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Lembra? Nós estamos aí prestes à realização do concurso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, banca realizadora FGV. Direito Penal e Processo Penal fazem parte dessas provas, aliás, um edital com várias oportunidades, com vários cargos. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos, na verdade, um ponto, ação penal, algumas variações disso, dentro do edital de processo penal. Legal? Esse ponto que nós vamos trabalhar, basicamente, é ação penal. Moçada, preste atenção. Vai fazer concurso sobre noções de direito penal, de processo penal, ou sobre processo penal, não só noções, um conhecimento mais aprofundado, como é o caso dos analistas jurídicos, por exemplo, não dá para ir para a prova sem ter noções sobre a ação penal, seja no direito penal, porque esse tema também, a partir do artigo 100 até o artigo 106, está disciplinado nas suas regras básicas lá, assim como na própria prova de processo penal, porque obviamente dentro do CPP, do Código de Processo Penal, há um detalhamento desse assunto. Bacana? Mas a ação penal, de todo modo, é importantíssimo. E, sobretudo, entender quais são os princípios que regem a ação penal e que permitem as suas classificações e que permitem a sua aplicação. Legal? Lembra que a ação penal nada mais é do que o poder que se tem de ir até o Poder Judiciário para se pretender uma tutela jurisdicional, uma proteção jurisdicional. Aliás, na doutrina, para quem leva o estudo do processo penal muito a sério, há uma certa discussão sobre o conceito de ação penal, ou melhor, a natureza jurídica da ação penal. Bacana? Mas nós vamos trabalhar aqui como se a ação penal fosse um instrumento. Um instrumento que perfectibiliza o poder que se tem de ir ao Poder Judiciário para se requerer uma tutela jurisdicional. Bacana? Agora lembra comigo, Direito é imposição de limites, ok? Direito penal, direito civil, nada mais é do que se estabelecer limites em variadas formas de relações, certo? Bom, se direito é limite, o direito processual também é. Então, o direito processual penal nada mais é do que a criação de um monte de formas, um monte de formalidades para que se possa buscar determinados direitos. Legal? Então veja, os fins não justificam os meios, de modo então que as regras processuais do processo civil também, mas sobretudo do processo penal, porque se visa a aplicação de um ramo que é muito agressivo, que tira direitos fundamentais, como por exemplo a liberdade, Então é lógico que esse processo, que esse conjunto de regras que formaliza tudo isso, deve ser respeitado e deve estar interpretado à luz da Constituição. Portanto, o que é processo? Processo, vamos sintetizar, nada mais é do que um conjunto de formas, um conjunto de regras, certo? Que permitem a aplicação do direito penal, mas que são formas que estão aí para a satisfação das garantias fundamentais, em razão do fato de que todo ordenamento jurídico tem que cumprir os princípios éticos políticos da Constituição Federal. Bacana? Bom, dentro disso então, se é um conjunto de formas, se é um conjunto de regras, legal? Nós temos que entender quais são as regras que estão postas na legislação para que se dê início a um processo criminal. Legal? Então veja, se é um conjunto de formas, se processo é forma, uma coisa a gente já consegue intuir. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que se pede a um juiz para que ele abra um processo criminal possível de punir alguém. Lógico que não. Então, preste atenção, moçada, o Código Penal narra isso, o Código de Processo também narra isso. A ação, ela é, como regra, pública, o que significa dizer que ela tem como legitimado o Ministério Público. Legal? De acordo com o artigo 129 da tua Constituição, inclusive. Isso também está no teu Código de Processo Penal quando se fala lá dos sujeitos processuais. Bacana? Bom, o Ministério Público é o legitimado para o exercício da ação penal pública. E a ação penal pública, preste atenção você, ela é exercida por meio de um documento chamado denúncia. Então, denúncia é o documento que dá vida, que instrumentaliza a ação penal pública, que é intentada por quem? Pelo Ministério Público e por seus agentes, no caso, os promotores, as promotoras de justiça no âmbito federal, os procuradores da República, procuradoras da República no âmbito federal, tá? Então, no âmbito estadual, Ministério Público Estadual, no âmbito federal, Ministério Público Federal. Bacana isso? Certo, gente? Então, denúncia.
Agora, a ação penal pública, essa que é intentada pelo Ministério Público, seja estadual ou seja federal, a depender obviamente do crime, preste atenção. A ação penal pública pode eventualmente depender de autorização da vítima ou do representante legal dela. Como assim, professor? Veja, é o Ministério Público que entra com a ação, mas em algumas circunstâncias pode ser necessário que ele dependa de autorização da vítima ou do seu representante legal. Essa autorização em direito ganha o nome de representação. Portanto, a ação é pública, como regra, mas às vezes a ação pública estará, preste atenção agora, condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. Deu para entender? Bom, então preste atenção, gente. A ação, como regra, é pública, mas às vezes ela precisa da representação. Então eu posso ter ação penal pública incondicionada à representação ou ação penal pública condicionada à representação. Professor, como é que eu vou saber? Estará descrito no tipo penal ou no máximo nas disposições gerais do capítulo que está, onde o crime está previsto. Estará descrito assim: procede-se mediante representação. Bacana? Então tá lá, procede-se mediante representação, eu sei que essa é uma ação pública condicionada. Deu para entender? A representação. Mas pode acontecer também da ação não ser pública, dela ser o que a gente chama de privada. O que é uma ação privada? É uma ação privada onde não há legitimidade, não há participação ativa do Ministério Público, portanto ela é privada. E quem entra com ela, professor? A vítima, a própria vítima entra com a ação, ou o seu representante legal, por meio de um documento chamado queixa. Parou? Queixa-crime é o documento que dá vida à ação penal privada, intentada pela vítima ou por seu representante legal. Ação penal pública é intentada por meio de denúncia. Quem faz? Ministério Público. Seja ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada. Deu para entender, galera? Não dá, não há a menor hipótese de você chegar na prova sem saber isso. Diria mais, saber isso é uma obrigação, tá? Aliás, as perguntas vão começar a partir daí. Deu para entender? Bom, agora então, para que a gente consiga entender quais são os princípios que regem e as características que tem cada uma dessas espécies de ação, a pública e a privada, é que eu te chamo para que a gente dê uma olhada aqui no quadro digital. Olha só os princípios da ação penal pública. Obrigatoriedade, tá? Portanto, então, o Ministério Público, quando analisa um caso e entende que naquele caso há justa causa, ou seja, elementos mínimos, né, que identificam a possibilidade daquele caso virar uma ação criminal, o que ele faz? Ele denuncia, tá? Ele não pode dizer, olha, acho até que dá para ter um processo aqui, mas não vou. Não, se entender que há justa causa, que são os elementos mínimos que ligam alguém à possibilidade de ter praticado um fato, o que se diz é que ele está obrigado. Legal? Princípio da obrigatoriedade. Princípio da indisponibilidade. Ministério Público ingressou com a ação na ação penal pública, estamos falando dos princípios dela. Ministério Público ingressa com a ação penal pública, ele não pode dela dispor, vai até o final. Princípio da indivisibilidade ou barra divisibilidade. Presta atenção, moçada, presta atenção. Aqui dá um pouquinho de confusão. Dizer que a ação penal pública é indivisível, na verdade, significa dizer que isso é uma decorrência da obrigatoriedade. Concorda? Veja, divisível e indivisível está atrelada à ideia de eu ter concurso de pessoas, ou seja, vários réus ligados a um fato, e não poder dividir no sentido de que vou escolher processar só um ou outro. Não, né? Se a ação penal pública é obrigatória, se há elementos de justa causa contra todos, eu sou obrigado a denunciar todos. Deu para entender? Por isso, então, a ação é indivisível. Alguns dizem que seria divisível na hipótese de tenho 3 pessoas envolvidas, 3 no inquérito policial. O Ministério Público pode denunciar 2 e esperar mais elementos em relação à terceira. Legal? Mas, havendo justa causa em relação a todos, até mesmo pelo princípio da obrigatoriedade, não há o que fazer, tá? Portanto, ela seria indivisível. Deu para entender? Bom, pessoalidade, né? Ou intranscendência. Veja só, obviamente isso decorre do próprio direito penal, do princípio da culpabilidade. Só pode oferecer denúncia em relação à pessoa frente à qual você tem justa causa. Elementos mínimos, né? Elementos mínimos que liguem a pessoa à possibilidade de ter praticado aquele fato descrito como crime. Autoritariedade, o Ministério Público
né? É uma autoridade, claro que é, inclusive com várias prerrogativas constitucionais, né? Prerrogativas constitucionais são aqueles benefícios dados à instituição, aos membros da instituição, tá? Pela própria Constituição, quando se entende que a instituição ela é fundamental para a manutenção do Estado de Direito Democrático, tá? A magistratura tem, o Ministério Público tem, e eles precisam ter, porque são pessoas que trabalham na manutenção de um Estado de direito, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. Oficialidade, o Ministério Público é órgão oficial do Estado, óbvio que é, previsto pela própria Constituição. Oficiosidade, o Ministério Público, na ação penal pública incondicionada, age de ofício, tá? Ele age de ofício, independe de provocação de terceiros. Deu para entender? Agora vem cá, princípios da ação penal privada. Aqui não tem obrigatoriedade, aqui tem oportunidade. Portanto, a vítima de um crime de ação penal privada, ela escolhe se quer ou não oferecer a queixa. Professor, eu entendi lá no começo da sua fala que a ação penal será pública condicionada quando o tipo penal disser procede-se mediante representação. Isso, o senhor disse que está na estrutura do tipo ou no máximo nas disposições finais do capítulo onde o crime está inserido. Isso. E a ação penal privada, como é que eu vou saber? Bom, como é mesmo o nome do documento que dá origem à ação penal privada? Queixa. Então, como é que vai estar escrito? Procede-se mediante queixa. Então, vamos lá. Apareceu o tipo penal para ti. No final dele diz, procede-se mediante queixa. Qual é a ação? Privada. Procede-se mediante representação. Ação penal pública condicionada à representação. Tá? Não fala nada. É a regra. E a regra é que a ação seja pública incondicionada. Matamos? Legalzinho? Disponibilidade. Ao contrário aqui da indisponibilidade, a ação penal privada eu posso intentá-la e depois posso dispor dela. Viram? Cuidado! Indivisibilidade, artigo 48 do Código de Processo. Esse artigo cai muito em prova, gurizada. Presta atenção. Artigo 48 diz para nós assim, presta atenção. Eu não sou obrigado a entrar com queixa-crime com relação a ninguém. Mas se eu escolher entrar na hipótese de concurso de agentes no polo ativo do crime, obviamente, eu terei que entrar frente a todos. Deu para entender? Então eu não posso escolher contra quem, eu posso escolher se entro ou não entro. Mas a partir do momento que eu defino que vou entrar, é contra todos, por conta do artigo 48. Então volta para cá, quais são os princípios que regem a ação penal privada? Oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Legal? Pegamos? Então tá bem, vamos dar uma olhada em algumas questões? Olha só, Guilherme Nucci define a ação penal como direito do Estado à acusação ou da vítima de ingressar em juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Tá bem, legal. Tradicionalmente, a doutrina classifica as ações penais como públicas e privadas, isso, que possuem diferentes tratamentos a partir de sua natureza. Perfeito. Assim, de acordo com as previsões do CPP e da doutrina, são aplicáveis às ações penais privadas os princípios da, vamos lá galera, conveniência, indisponibilidade, indivisibilidade. A ação penal não é disponível? Então, conveniência, indisponibilidade, vamos lá gente, de novo, ela não é disponível, ela é disponível, tá bem? Cuidado, aqui ainda fala da divisibilidade, ela é indivisível. Letra C, oportunidade. Lembra? É verdade, oportunidade, não estou obrigado. Disponibilidade, realmente é disponível. E é indivisível? Sim, aliás, acabamos de falar sobre isso. Então, gabarito para nós é a letra C. Encontramos os nossos 3 princípios regentes da ação penal privada. Vamos lá para a próxima? Determinada vítima de um crime de injúria, ou seja, delito de ação penal privada, a questão está te dizendo isso, então tu não precisa nem lembrar, comparece ao Ministério Público e solicita a reunião com o promotor de justiça para esclarecimentos. Tá? Ação penal privada, hein? Na ocasião, narra que identificou serem 2 as autoras do crime, Joana e Carla, que confessaram. Entretanto, como Joana é amiga de sua filha, a vítima não tem interesse em oferecer queixa em face da mesma, mas somente contra Carla. Considerando os princípios aplicáveis à ação penal privada e a situação exposta, deverá o promotor de justiça esclarecer que aplica o princípio da obrigatoriedade? Não, né? Elas foram consultar o promotor, tá? A ação é pública? Não. Então o promotor não pode fazer nada. Então, não é o princípio da obrigatoriedade. Aplica-se o princípio da oportunidade às ações penais privadas, razão pela qual poderá a vítima formular queixa apenas em face de uma das autoras? Não. É a oportunidade, é verdade, mas também é a indivisibilidade, lembrou?
O princípio da indivisibilidade é exclusivo da ação penal pública. Não, acabamos de falar, também se aplica por conta do 48 do CPP, a ação penal privada. Aplica-se o princípio da disponibilidade às ações penais privadas, razão pela qual poderá a vítima formular queixa apenas em face de uma das autoras do crime. Não, tá? Mesma coisa, letra E, aplica-se o princípio da oportunidade às ações penais privadas, mas a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estende, tá? Ou se estende aos demais. E aí eu trouxe o 48 aqui para você, ó. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Legal? Viram isso, moçada? Bom, aqui então algumas ideias bem introdutórias para que você tivesse a oportunidade de perceber como que o ponto é aplicado em provas, sobretudo da FGV. Legal? Há outras questões aqui, nós vamos resolvê-las também, mas não agora, em outra oportunidade. Então nos acompanhe aí nas redes sociais, conte comigo, conte com o Rico Domingos Concurso, estamos juntos com vocês nessa trajetória. A gente sabe que é difícil, mas vai dar certo. Um abraço, tchau!